Então, senhores e senhoras, a gente estava discutindo em outras semanas um pouquinho das questões de propriedade periódicas. Essas propriedades, ela vêm pela própria disposição da tabela, tá certo? Nós discutimos algumas vezes já e já falamos que a tabela periódica, ela se apresenta em ordem crescente de número atômico, e esse número atômico ele sempre aumenta da esquerda para a direita, em todos os períodos, em todas as linhas horizontais, certo? E aí nós discutimos a questão da força atrativa. A força atrativa que o núcleo exerce sobre todas as camadas da eletrosfera. Mas a gente vai visualizar principalmente na camada de valência. O que tem antes, até a camada de valência, a gente vai dar uma deletada. Mas a gente foca nessa camada de valência. Por quê? Porque ela é o final da linha, né? Então, quando a gente fala de força atrativa, vai falar de raio e de propriedade, a gente vai verificar. Ali por dentro acontecem várias coisas, mas o fenômeno principal acontece lá na camada de valência. Camada de valência, para quem esqueceu, é a camada mais externa, é o nível mais externo que tem elétrons. Então, só para registrar, primeiro período, a camada de valência é a primeira, segundo período é a segunda, terceiro período a terceira camada, o terceiro nível é o de valência, o quarto, quinto, sexto e o sétimo. Então, não tem mistério. Eu estou, por exemplo, de cima para baixo, eu estou deixando essa camada cada vez mais distante. E quanto mais distante do núcleo estiver essa camada, nós já falamos, essa distância dificulta a atração que o núcleo tem sobre esses elétrons. Então, essa força atrativa ela vai diminuindo quando eu vou descendo num grupo, porque a camada de valência vai ficando cada vez mais distante. A distância é um fator que vai influenciar nessa força atrativa. Agora, num período, correto? No período, todos os elementos têm elétrons na mesma camada. O que a gente vai observar é que no período da esquerda para a direita o número atômico aumenta. E ao aumentar o número atômico, eu aumento a força atrativa porque eu tenho mais próton. É como se eu estivesse aumentando o ímã. Então eu tenho mais massa no núcleo, eu tenho maiores cargas, maior número de carga positiva, que vai exercer uma atração maior sobre os elétrons da camada de valência. Por que eu estou mencionando e lembrando disso? Porque nós falamos do raio atômico, correto? O que a gente observa no raio atômico? Que é exatamente o que eu estava discutindo. De cima para baixo, o raio atômico aumenta porque a camada de valência vai ficando cada vez mais distante. Esse raio seria a distância do núcleo até a camada de valência. Tanto que eu disse que se você for estudar depois, procurar outro material para estudar, o raio atômico ele também é chamado de tamanho do átomo. Então o átomo ele aumenta de cima para baixo porque a camada de valência vai ficando cada vez mais distante. Entretanto, da esquerda para a direita, o raio atômico, o tamanho do átomo diminui. Diminui por qual motivo? Ele diminui porque vai aumentando o número atômico, vai aumentando a força atrativa, então a camada de valência vai ficando mais próxima do núcleo. Então, se ela vai ficando mais próxima, o tamanho do átomo diminui. Por isso que a gente observa essa diminuição da esquerda para a direita. E isso vai acontecer em toda a tabela periódica. E aí a gente tinha terminado a discussão, quando eu mencionei sobre isso, a gente levava em consideração. Primeira coisa que a gente leva em consideração seria o número de camadas. Quanto maior o número de camadas, primeira avaliação que a gente faz, tá? Quanto ao número de camadas, quanto mais camada eletrônica, quanto mais distante a camada de valência estiver, maior o tamanho do átomo, certo? E aí, depois que eu faço essa avaliação, a gente leva em consideração o número atômico. Ou seja, eu tenho átomos que estão no mesmo período, tem o mesmo número de camadas. Aí a gente leva em consideração o número atômico. Quem tem maior número atômico tem mais próton, tem mais atração, e aí o tamanho do átomo diminui. Sim ou não? Escreve aí para mim. Só tem Maria Clara e Gustavo, não é isso? Na turma? Mais ninguém? Qual é a dúvida, Arthur?
Ah, tá, desculpa. Beleza. Então vamos lá, porque a gente vai voltar a falar sempre do tamanho do átomo, do raio atômico e da força atrativa para as outras propriedades. O negócio é que as duas próximas propriedades eu vou mencionar aqui. Você não precisa entender na marra agora, porque essa vai ser uma das tarefinhas dessa que vocês têm que enviar para mim, correto? É para explicar um pouquinho, então você vai poder ler com mais calma na apostila, vai poder consultar outras fontes para poder absorver e assimilar melhor esse. Esquece absorver, assimilar um pouco mais essa parte de conteúdo. Porque essas duas propriedades que eu vou mencionar agora, elas envolvem uma questão energética. Então, ela envolve dispositivos, né, envolve técnicas de laboratório, técnicas de análise que me permitem quantificar a energia envolvida na movimentação dos elétrons. E aí fica legal, pelo menos, visualizar isso daqui. Então, a parte teórica ela é simples, porque ela tem uma coisa óbvia e a gente já discutiu, ok? Mas não tem muito mistério não, tá? Vamos lá. A gente já tinha falado isso. Então, ó, energia ou potencial de ionização. Inclusive, no teste teve uma pessoa que, quando eu perguntei sobre a ionização da radioatividade, respondeu exatamente sobre isso. A energia de ionização, ou potencial de ionização, é a energia mínima, né, o mínimo de energia que você tem que fornecer ao átomo para a gente retirar um elétron desse átomo. Se eu retiro um elétron do átomo, ele se torna um cátion ou um ânion? Se o átomo perde um elétron, ele vira um cátion ou vira um ânion? Isso, João, Gustavo, ele vira um cátion, porque ele fica com uma carga negativa. Ele tem um elétron a menos, fica com uma carga positiva. Pessoas, para tirar elétron, para o elétron sair da eletrosfera, esse elétron absorve energia ou retira energia? Ou ele emite energia? Um elétron, um elétron para sair da eletrosfera, ou seja, para sair da camada de valência e até ser expulso do átomo, ele absorve energia ou ele emite energia? Então, pessoas, quem está botando emite, que foi a maioria, se confundiu. Presta atenção. Elétron, para se movimentar, ele se movimenta ou se afastando do núcleo ou indo em direção ao núcleo, certo? Nós já discutimos isso quando a gente falou de modelo atômico. O elétron, ele está numa posição, sofre atração pelo núcleo. Para eu conseguir que ele se afaste, ele ganha energia. Aí ele sai de uma posição que a gente chama de fundamental, né, que tem o mínimo de energia, e vai para uma posição que a gente diz que ele está no estado excitado. Então, o elétron, para se movimentar em direção oposta ao núcleo, ou seja, se afastando do núcleo, esse elétron tem que absorver energia, correto? Então, essa energia mínima necessária é uma energia absorvida pelo elétron, correto? Então, para esse elétron sair, ele tem que absorver energia. E aí, pensa comigo, deixa eu passar o slide. Ó, o que, que significa dizer que um átomo tem um raio atômico grande? Onde está a camada de valência? Está próxima do núcleo ou afastada do núcleo? Quem tem um maior raio atômico? O átomo que tem um raio atômico grande. A camada de valência está afastada do núcleo, não é isso? Se está afastado do núcleo, você acha então, Arthur? Se você puder usar o microfone, fica até melhor. Eu até agradeço. Que aí fica registrado.
Se Então, está afastado, a camada é maior, certo? certo. Então, se esse átomo está afastado do núcleo, ele sofre pouca atração, não é isso? Aham. Você acha que é mais fácil para ele sair da Não, eletrosfera ou mais difícil? não, é mais fácil ele sair. Então, Porque, tipo, pode falar. ele não tá mais longe, seria? Isso. Então, se Então, ele está mais longe, né, está mais afastado, ele sofre pouca atração, não é isso? seria. Então, ele precisa de muita ou pouca energia para sair. Precisaria de menos. De menos energia. É exatamente isso que a gente está falando, ó. Então, se o raio se o raio é grande, eu preciso de menos energia para fazer esse elétron sair. E o raciocínio inverso funciona. Se o Só raio for que. menor, mais próximo do núcleo, mais energia eu preciso para fazer esse elétron se afastar. E é exatamente isso que a Professor, gente. Quem me chamou? João Pedro, isso seria porque quanto mais afastado do núcleo, menor a força de atração que o núcleo atua sobre o elétron? Exatamente. Você pode pensar dessa forma, né? Pode falar assim: quanto mais afastado, menos atração. Então é mais fácil tirar o elétron. E da mesma forma, você pode pensar assim, que quanto mais afastado, ele já tem mais energia. Então ele tá bem solto. Então fica mais fácil ainda para ele sair. Então quanto maior for o raio, menor a força, menos energia. É isso aí mesmo. Beleza? Podem interferir, não tem problema nenhum. Então deixa eu passar aqui o slide. Beleza, Oi? beleza. Maravilha. Deixa eu mostrar, olha aqui. O magnésio, o cálcio e o estrôncio, eles são todos da família 2A. O magnésio é do terceiro período, o cálcio é do quarto e o estrôncio é do quinto período. Eu estou descendo o grupo, ó. Você está vendo? A camada de valência ela vai ficando mais distante, porque o tamanho aumenta, né? O raio aumenta. E aqui eu tenho quantificado o quanto de energia é necessário o elétron absorver para cada átomo desses para poder sair. Então, olha o magnésio, o raio é pequeno, o tamanho é pequeno, a energia está em torno de 738 kJ. Agora, o cálcio, que já tem um tamanho maior, que o elétron está mais distante, a força atrativa é mais fraca, a energia já cai em torno de 599. E para o estrôncio, que está mais distante ainda, 550. Então, essa energia ela vai diminuindo no grupo. Então, é só você associar o seguinte: não tem erro, correto? Qual é qual é a relação entre a energia de ionização e o raio atômico? É o inverso. A gente fez aqui agora mesmo, ó, deixa eu voltar. A gente fez, ó, o raio aumenta de cima para baixo. Então, se o raio aumenta de cima para baixo, eu não estou aumentando a energia, eu estou diminuindo a energia que eu preciso para fazer o elétron sair. Quanto maior o raio, menor a energia. Por isso que você vai ver no seu material, cadê a tabela periódica? Aqui, ó, que o sentido muda. O aumento agora não é da direita para a esquerda, é da esquerda para a direita. Porque da esquerda para a direita o raio vai diminuindo, então a energia vai aumentando. E ele aumenta de baixo para cima. O mesmo. Alguém quer falar? Seria então, tipo, quanto mais longe do frâncio, mais energético? Mais energia você precisa para tirar o elétron. É exatamente. Uhum. Correto? Isso a gente tem, então, tem como elemento com maior energia de ionização o hélio, que é o oposto do frâncio. O frâncio tem o maior raio dos elementos químicos, então ele tem a menor energia de ionização. O hélio seria o elemento com menor raio atômico, então ele é o elemento que precisa de mais energia para perder um elétron, correto? É sempre o raciocínio inverso. Então, se você entendeu força atrativa e o raio atômico, o resto vai vir como maravilha, correto? Deixa eu só adiantar aqui que eu quero mostrar um negócio para vocês ainda. A próxima propriedade ela é chamada de afinidade eletrônica. Ele tem um raciocínio inverso ao do potencial de ionização. No potencial de ionização, é a energia que você fornece para o elétron para ele sair. Agora, na afinidade eletrônica, o elétron ele vai entrar. E ele vai entrar e vai se localizar na camada de valência.
E quanto mais ele vai entrando na eletrosfera, menos energia ele tem. Então aqui a gente vai medir a energia liberada, a energia emitida pelo elétron, certo? E aí é o mesmo raciocínio. Por isso que vocês vão estudar isso depois, tá? Vocês vão fazer direitinho, ler a apostila, vai ser a tarefa. Eu vou explicar lá depois, vou postar no portal direitinho, mas vocês vão aprofundar um pouquinho na parte conceitual do potencial de ionização e de afinidade eletrônica. Mas o raciocínio é o mesmo. Ó, de baixo para cima, o raio vai diminuindo, certo? Então, se o raio vai diminuindo, o elétron tem que passar por uma grande camada de eletrosfera até chegar na camada de valência. Então, ele vai perdendo energia até chegar lá. Então, se essa camada de valência está mais próxima do núcleo, mais energia ele emite. É o mesmo raciocínio do anterior, nessa questão. A quantidade de energia ela aumenta de cima para baixo. Aqui, no caso, a energia é emitida, tá? E no período ela vai aumentando da esquerda para a direita, porque o raio diminui também da esquerda para a direita. Então o elétron tem que percorrer um caminho maior até chegar lá. Então quanto mais para dentro da eletrosfera esse elétron vai, mais energia ele libera. Só que aqui a gente tem um detalhe e uma observação. Qual é? Os gases nobres, deixa eu ver se aparece aqui. O cloro é o elemento de maior afinidade eletrônica, mas os gases nobres, eles não... Opa, volta. Os gases nobres eles não possuem afinidade eletrônica. Eles não têm naturalmente uma energia associada ao recebimento de elétron. Alguém quer tentar arriscar por quê? Por que os gases nobres não emitem energia ao receber elétron? Por que os gases nobres não emitem energia ao receber elétron? Mas por que, João? Por que eles são ditos estáveis? Eu adoro essa expressão. Todo ano a gente vai ter que trabalhar isso com mais tranquilidade. Por que eles são chamados de elementos estáveis? Porque ele depende da temperatura e da pressão? Não. O Samuel falou ali, ó, da regra do quinteto. Fala para mim aí. Isso, que eles já têm a quantidade necessária na última camada para poder se estabilizar, que seriam 8 elétrons. Isso, então. É por essas características que a gente entende o porquê que os átomos, os gases nobres, eles não vão fazer as ligações químicas, né? Então, vou voltar ao slide anterior, que aí vocês vão entender um pouquinho mais, ó. Os gases nobres, principalmente o hélio, são os elementos que têm maior potencial de ionização, ou seja, são os que necessitam de mais energia para poder perder elétron. Correto? Então, eles são os que mais apresentam dificuldade para perder elétron. É o que a gente mais gasta energia para tirar. E no raciocínio inverso, ele não vai aceitar o elétron. Não vai aceitar porque a camada de valência dele já está completa. Então, esses são um dos argumentos para falar por que eles não se ligam. A questão da estabilidade a gente discute mais à frente, tá? Por que eu estou falando isso tudo? Porque a propriedade mais importante, a propriedade mais importante que a gente vai continuar falando esse ano, no segundo, e você vai ouvir falar bastante, o nome dela é eletronegatividade. Essas duas têm a ver com quantidade de energia. Vocês vão estudar depois melhor e vão aprofundar um pouco nisso. Essa é a tarefa da semana, mas tem um dever de casa, um exercício que a gente vai corrigir na semana que vem. O que é eletronegatividade? E essa aqui você pode assistir esse vídeo novamente, sei lá, grifar no livro, fazer resumo e dar bem destaque à eletronegatividade, porque ela vai ser muito importante para a gente entender, inclusive, que tipo de ligação os átomos vão fazer. A eletronegatividade, aqui não aparece a definição, mas a eletronegatividade é a tendência que um átomo tem em receber elétron. Beleza? Aparece com outro, né, professor? Mas aqui a gente não está quantificando energia. Aqui a gente fala de uma maior ou menor tendência em ganhar elétron. Correto? Maior ou menor tendência em ganhar elétron. E aí a gente já comenta de novo.
Poxa, para receber um elétron, ele tem que ter uma grande energia, uma grande força atrativa. Então a gente vai voltar a falar e analisar da seguinte forma. Olha, num grupo, de cima para baixo, a camada de valência vai diminuindo. Então se vai diminuir... desculpa, camada de valência. A camada de valência ela vai ficando cada vez mais distante do núcleo. A força atrativa ela vai diminuindo. Se a força atrativa for menor, menor tendência em ganhar elétron. E a gente leva isso em consideração. Então a gente vê uma tendência em ganhar elétron vindo da esquerda para a direita. Esses númerozinhos aqui são os números padronizados para a eletronegatividade. Tem a questão da pressão, temperatura, mas a gente, vou pegar aqui, 1, 2, 3, o quarto período, olha. O potássio é 0,8, o cálcio é 1, o escândio 1,3, 1,5, 1,6, Tá vendo que você vem uma tendência em aumentar esses números da esquerda para a direita. Olha o bromo, 2,8. Então o bromo tem uma eletronegatividade bem alta quando eu comparo, por exemplo, com o potássio, que é 0,8. Ou seja, o bromo tem uma maior tendência em receber elétron do que o potássio. Agora olha de novo aqui, os gases nobres, eles não possuem essa eletronegatividade. Então a gente tem que a eletronegatividade aumenta de baixo para cima, num grupo, num período. Então sempre vai aumentando, olha, vamos pegar aqui o grupo 13, 1,8, 1,7, 1,6, 1,5, vai aumentando. Mas aqui aumentou, foi diminuindo. Existem essas variações principalmente dentro dos metais. Porque os metais não têm tendência em ganhar elétron mesmo. A tendência maior se encontra aqui dentro dos não metais. Então a gente tem sempre essa discrepância entre esses dois. Então a eletronegatividade aumenta como uma tendência de baixo para cima e aumenta da esquerda para a direita. Então a gente tem um aumento de baixo para cima e da esquerda para a direita. Não sei se vai aparecer no slide. Isso, aqui. Deixa eu só mostrar. Então a eletronegatividade ela vai aumentando da esquerda, vai vindo para essa posição que a gente já tinha comentado. É o hélio, são os gases nobres, são os metais. A tendência em ganhar elétron ela vai aumentando para essa região aqui, mais à direita e mais acima. A eletropositividade a gente vai entender como uma característica contrária. Então o contrário de ganhar elétron vai estar aqui embaixo, que é a tendência em perder elétron. Então vai aumentando a tendência nesse sentido, da diagonal que eu estou mostrando, e a tendência em ganhar elétron vai vindo nesse sentido na diagonal. Isso aqui a gente discute melhor mais à frente com mais calma, ok?